O vídeo de hoje é para vocês que gostam de histórias de fantasmas. Sejam bem-vindos à Insônia Literária e hoje falaremos sobre A Dama de Castanho. Nossa história se passa na Grã-Bretanha, no condado de Norfolk, mais exatamente na costa oriental inglesa. Essa mansão é o lar da família Townshend desde 1619 e um enigma paranormal envolve esse local porque ele é supostamente assombrado pelo espírito da senhora Dorothy Walpole, que seria irmã do suposto primeiro-ministro da Inglaterra, o Sr. Robert Walpole. Dizem que a Lady Dorothy ela não teve uma vida feliz porque ela casou com um homem cruel, o Sr. Lord Charles Townshend. E ele acabou descobrindo que antes do casamento ela viveu um romance com um libertino e diante disso ele a aprisionou dentro da própria casa, longe dos seus filhos. Eu acredito que ele a tenha prendido num quarto onde não poderia comunicar com ninguém, nem com o mundo exterior e ninguém dentro da casa. E ela permaneceu lá até a sua morte em 17 de março de 1726 e a causa da sua morte seria varíola. Lógico, diante de toda essa história, as pessoas não iam deixar tão simples assim o final dela. Dizem que, na realidade, ela morreu de outra causa, que ela caiu da escada ou até mesmo que ela foi empurrada pelo marido. As pessoas dizem isso porque depois de 200 anos alegam ter visto o fantasma dela na escadaria. E a chamam de Dama de Castanho ou a Senhora de Castanho porque ela está vestindo um vestido com brocados marrons. A primeira aparição aconteceu no Natal de 1835 durante uma reunião de família. Alguns convidados alegaram que viu uma mulher trajando um vestido marrom vagando pelos cômodos da casa. E eles afirmaram também que ao olhar no rosto dela apenas viam órbitas vazias. E essa história se espalhou e os criados da casa, lógico, que quiseram ir embora. A história tomou tamanha proporção que um amigo da família acabou indo visitá-los com o fim de ajudá-los. Ele era o capitão Frederick Marryat, escritor e também amigo do escritor Charles Dickens. E ao invés de ajudá-lo, ele acabou presenciando outra aparição do fantasma e ficando igualmente aterrorizado. Esse relato a gente pode ler no livro There Is No Death, da própria filha do Frederick, a Florence. Inclusive a gente pode baixar na internet porque os direitos autorais já suspiraram, já esgotaram, não tem mais problema nenhum. E eu vou ler para vocês agora um pequeno relato que está no livro. O capitão ficou no quarto no qual estava pendurado o retrato da aparição, e no qual esta tinha sido vista muitas vezes, e dormiu todas as noites com um revólver carregado debaixo da almofada. Contudo, nos 2 primeiros dias não viu nada, e a terceira noite seria a última da sua estadia. No entanto, na terceira noite, 2 jovens, sobrinhos do baronete, bateram à sua porta quando ele estava a se preparar para ir para a cama, e pediram-lhe que se dirigisse ao quarto deles, que era na ponta oposta do corredor, para lhe dar a opinião sobre uma arma nova que tinha acabado de chegar de Londres. O meu pai estava de camisa interior e calças, mas como já era tarde e toda a gente já tinha se retirado para os seus quartos, menos eles, preparou-se para acompanhar como estava. Quando estavam a sair do quarto, foi buscar o seu revólver para o caso de encontrarmos a Dama de Castanho, disse ele a rir-se. Quando a expensão da arma terminou, os jovens, no mesmo espírito, declararam que acompanharam meu pai de volta para o caso de encontrar a Dama de Castanho, repetiram eles, também a rir. Assim, os 3 cavalheiros regressaram juntos. O corredor era longo e escuro. Uma vez que as luzes se tinham apagado, mas à medida que se aproximavam do meio, viram a luz fraca de um candeeiro e aproximar-se deles do outro lado. Uma das senhoras vai visitar o quarto das crianças, sussurrou o jovem Townshend ao meu pai. As portas dos quartos naquele corredor estavam à frente uma das outras, e cada quarto tinha uma ponta dupla, com um espaço entre elas, como acontece em uma das casas antigas. O meu pai, como já disse, estava apenas de camisa interior e calças, e sua modéstia nativa fizeram-no sentir-se desconfortável. Por isso entrou imediatamente para uma das portas,
e os seus amigos fizeram o mesmo, para se esconder da senhora que devia ter passado. Ouviu descrever como a viu aproximar-se cada vez mais, através da abertura entre as portas até que, quando estava o suficiente para que ele conseguisse distinguir as cores e o estilo da sua roupa, reconheceu a figura como uma cópia do retrato da dama de castanho. Tinha o dedo no gatilho do revólver e estava prestes a mandar a figura parar e perguntar-lhe a razão de sua presença ali, quando esta parou por vontade própria em frente à porta atrás do qual ele se escondia. E segurando o candeeiro aceso que transportava próximo do seu rosto, sorriu de forma malévola e diabólica para ele. Essa atitude enfureceu tanto meu pai, que era, acima de tudo, menos calmo, que saltou para o corredor rapidamente e disparou o revólver mesmo na cara dela. A figura desapareceu imediatamente, a figura para a qual 3 homens tinham estado a olhar durante vários minutos, e a bala passou pela porta exterior do quarto para o lado oposto do corredor, e ficou alojada no painel da porta interior. O meu pai nunca mais voltou a meter-se com a dama de castanho de Raynham. Vocês viram, de nada ajudou a presença do amigo. Ajudou apenas a espalhar a história, porque ele era um homem idôneo, então as pessoas tendiam a acreditar mais ainda na fantasma da dama de castanho. Porém, ela desapareceu durante um bom tempo. Ela apareceu apenas quase 100 anos depois, em 1926, na escadaria, onde um herdeiro e um amigo da família a viam relatando: ela é igualzinha à pessoa do retrato. Mas nós, que gostamos de uma boa história de fantasma, pra a gente não basta apenas relatos. Nós queremos provas. Eu quero ver uma foto para falar se é verdade ou não, para fazer eu acreditar ou duvidar mais ainda. E isso finalmente aconteceu. Em 1936, 2 jornalistas foram lá verificar as histórias de assombração da mansão e acabaram presenciando, mais uma vez, a aparição da Lady Dorothy. Aqui a foto para vocês verem. Eles disseram que ela estava em forma de vapor, que ela começou a se materializar até tomar o formato de uma mulher e começou a descer as escadarias, e ele rapidamente pegou a câmera e já tirou aquele tanto de foto na esperança do negativo revelar algo, e eles conseguiram essa prova. Foi publicada em 2 revistas e pensamos, é verdade ou é falso? É uma manipulação para eles ficarem famosos? E lógico que eles ficaram famosos. É a única foto que foi conseguida até hoje da Dama de Castanho. Ela foi publicada 2 vezes, em 1936 na revista Country Life e em 1937 na revista Life. Os 2 jornalistas, eles começaram a ser procurados por investigadores paranormais porque eles queriam dar uma autenticidade para a foto, se a história seria verdadeira ou não, se a foto era verdadeira ou não. E o investigador paranormal, o Henry Price, deu o seguinte relato. Vou dizer desde já que fiquei impressionado. Contaram-me uma história perfeitamente simples. O Sr. Indrashira viu a aparição a descer das escadas e no momento exato em que a cabeça do capitão Provant estava debaixo do pano preto. Um grito, e a tampa da lente foi retirada e a lâmpada do flash disparou, com o resultado que vemos agora. Não conseguia abalar a história deles, e não tinham direito de não acreditar neles. Apenas se houvesse uma conspiração entre esses 2 homens, se poderia dizer que o fantasma é falso. O negativo está inocente de qualquer falsificação. A revista Country Life também era uma das interessadas para saber se a foto e o negativo eram falsos ou não. Ela contratou especialistas e os especialistas falaram que, a princípio, não era alvo de nenhum tipo de adulteração. Porém, vários críticos não se contentaram com as afirmações. Eles afirmam que Shira falsificou a imagem pintando uma figura na lente da câmera com gordura ou uma substância semelhante, ou então que tinha descido as escadas deliberadamente durante a exposição. Outros afirmam que a imagem é uma dupla exposição acidental ou uma mancha de luz que entrou na câmera de alguma forma. Só sabemos que a última aparição dela foi no ano de 1936 e nunca se ouviu falar mais nada. Eu só posso dizer que eu fiquei muito feliz ao pesquisar essa história, porque muitos anos atrás, eu entrava em vários sites de fantasmas, com fotos e tudo mais, e essa era uma foto que tinha em todos os sites, e nunca falavam nada dela. E eu fiquei muito feliz em saber que eu acabei achando algo da minha adolescência
E apesar de eu não acreditar muito na história, é uma boa história de terror pra gente contar para os outros. Eu agradeço a vocês que me acompanharam até aqui. Um grande abraço e até mais.